Eu vou tentar partilhar aqui a tela. Parece que a internet hoje está a ser boicotada, todo mundo teve problemas, né? Conseguem ver a tela? De momento ainda não conseguimos ver a tela. Acho que ela está a compartilhar. Aqui aparece que vai compartilhar. Eu acho que está em processo. Sim. Pessoal, caríssimos colegas, dizer que o Dr. Evander, Dr. Evander Ângelo de Jesus Lucas, é um médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto, cofundador da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Isso quer dizer que temos um futuro especialista em cirurgias cardiovasculares, colegas. Adivinha que não. Ou já é. Não, não sou. Também mudei. Isso era uma inocência da época de faculdade. Mas vou falar um pouquinho depois sobre isso. Certo. Então, vamos ver a tela do Dr. Evander. Já conseguem ver, Então, né? conseguimos visualizar. Então, Ok. doutor, todo teu. Ok. Boa noite a todos. Obrigado a todos que aguardaram até agora. Eu tinha medo que só ficasse uma pessoa, por ser o último. Então, já foi dito o meu nome. Chamo-me Evander Ângelo de Jesus Lucas. Sou médico, recém-formado. Daqui a pouco faço um ano como formado. E vou partilhar um pouquinho da minha experiência como médico. Conseguem ver a passar aí? Ah, conseguimos ver a apresentação da tela, ou seja, do primeiro slide, nesse caso. Em modo apresentação ou não ainda? Ainda não no modo apresentação. Opa, calma, deixa eu ver aqui. Porque às vezes tem uma coisinha do Zoom que falha. Acho que ele encravou aqui. Vou só interromper e vou partilhar de novo, já? Vou procurar não ser Certo. muito lento. Calma só. Voltei a partilhar a tela. Agora sim, agora sim. Agora está em modo. Já conseguem ver, né? Conseguimos ver agora. Ok. Então, eu trago primeiro o slide sobre o resumozito da minha trajetória acadêmica. Eu trago aqui a instituição em que eu fiz o ensino médio, que eu acho que é importante de mencionar aqui, eh, foi de calma só, vou só fazer uma troca aqui do microfone, né? Que eu estou a ficar sem carga no telefone. Conseguem ouvir? Conseguimos, conseguimos. Desculpa, teve uma confusãozinha aqui. Fiquei sem carga no telefone e o PC parece que o microfone não funciona. Então, eu fiz o ensino médio no Colégio Pitruca e trago aqui o Colégio Pitruca porque foi aqui onde eu me defini que queria ser médico. Eu já tinha intenção de ser médico, porque fui uma criança que frequentou muitos hospitais e, feliz ou infelizmente, os médicos colocaram essa decisão errada na minha cabeça. Então, nessa instituição, por intermédio de alguns professores, ganhei gosto pelas ciências biológicas e achei que já não devia ser arquiteto, que era o meu primeiro sonho, e devia ser médico. Então, em função disso, tomei a decisão de fazer um curso preparatório. Fiz esse curso preparatório aqui, um dos mais famosos de Luanda, o curso preparatório AVEL.
que, como tem brasileiros aqui, isso equivale a um cursinho, vocês também fazem. Então, nesse curso preparatório, eu fui estudando para fazer a prova de medicina. E por uma dinâmica de temperamento, eu sou meio melancólico. Então, eu sempre que decido fazer algo, eu penso sempre no errado, mas também penso nas alternativas. Então, eu fiz a prova, não focando numa única universidade, mas sim em várias. Foquei em todas disponíveis em Luanda que permitiam fazer medicina. E tinha uma terceira, nesse caso, né, sobre medicina, tinha a Piaget, o ICTM, que é o Instituto Militar, e Agostinho Neto, que é a minha faculdade, a minha casa de formação. E tinha uma quarta opção, por meio de uma bolsa que eu consegui por meio do Colégio Pitruca, por ter sido o melhor aluno da época, mas que essa instituição, os pais, não tinham curso de medicina, então era a minha última opção para seguir um curso de ciências médicas ou de relação das ciências médicas, que era os pais. Graças a Deus, com muita sorte, também com um pouco de esforço, ou com muito esforço, consegui passar em todas as provas que eu fiz. Piaget, o ISTM e Agostinho Neto. E depois veio então a decisão de onde fazer o curso de medicina. E por motivações pessoais, principalmente movido pelo interesse em ter formação de qualidade, eu optei por aquela que era mais antiga e prestigiada casa de formação em medicina em Angola, porque eu via os melhores relatos de que lá saíam os médicos mais famosos do país e é gratuito o ensino, então eu queria tirar esse peso das costas dos meus pais e fui para Agostinho Neto. E também não tinha intenção de ser militar, nunca gostei muito da vida militar, apesar de ter um pai militar. Então, escolhi Agostinho Neto em detrimento das outras. Cheguei até a fazer os exames médicos do ICTM, mas optei pelo Agostinho Neto e não me arrependo. E hoje estou formado e a minha linha vai continuar daqui a uns anos. Só não sei para onde, por isso essa interrogação no fim. Então, aqui eu trago essa fotozita 2017 do meu cartão de estudante do preparatório. Conseguem ver aqui essa carinha de inocência na época que me fez então decidir fazer essa prova tão desafiadora para nós, que é a prova da Universidade de Agostinho Neto, assim como das outras faculdades, mas essa, pela carga de candidatos, é uma das mais desafiadoras, provavelmente. Então, fiz a escolha para o curso de medicina e, graças a Deus, consegui passar no mesmo curso. A nossa faculdade de medicina da Universidade de Agostinho Neto, como as outras, tem um curso que dura 6 anos, dividido também em dois ciclos, o ciclo básico, que é o primeiro e o segundo ano, e o ciclo clínico, não, 3 anos, 3 ciclos, na verdade, o básico, o clínico e o ciclo de estágio, que é o sexto ano. No final, até o quinto ano, são 43 disciplinas e tu decides gastar da tua vida cerca de 3.716 horas. Então, uma decisão que tem que ser bem tomada. E às vezes não deve ser assim, de forma impulsiva, como muitas vezes acontece. Então, no primeiro e segundo ano, que foi o que me disseram que eu devia falar, nós temos essas disciplinas aqui. São poucas disciplinas. Quando entras na faculdade como calor, tu olhas e vês. No primeiro semestre, nós só temos 4 disciplinas. No segundo também, segundo semestre. E assim, da mesma forma, no segundo ano. E tu falas, não, só são 4. Eu no ensino médio tinha 12, 11. É fácil. Mas a carga de matéria dessas disciplinas é tremenda, sendo que algumas chegam até no final do ano com mais de 70, 50 aulas. Então, é uma coisa terrível, mas muito bonito de se fazer. Então, o primeiro e segundo ano consistem nisso, consistem em ensinar o médico sobre como é que for o futuro médico, como é que funciona o corpo de forma normal, corresponde ao arcabouço da formação médica, e depois vem o ciclo clínico, que é o ciclo em que as paixões são reativadas, aqueles que tinham medo desenvolvem mais medo ainda, porque começam a ter contato com o doente, uns desistem principalmente no primeiro ano, e quem já foi para o ciclo clínico avança com dificuldade pela dinâmica de formação, que vamos falar um pouquinho, mas que se torna mais bonita, a medicina se torna mais bonita, acredito eu, a partir do terceiro ano. E o estágio consiste nas últimas medidas, alterações para se formar como médico, apesar de que eu acredito que ninguém sai médico no primeiro dia em que defende, ninguém sai médico da faculdade. O processo continua com muitos anos depois. Então, esse é o primeiro e segundo ano que eu disse, essas são as cadeiras da nossa faculdade, e vamos falar um pouquinho dos desafios. Se eu estiver a falar muito rápido, podem me interromper, né? Sobre os desafios, eu trouxe aqui algumas as listas dos desafios para mim, não fiz nenhuma pesquisa, revisão bibliográfica sobre o que é que os grandes estudiosos sobre isso falam. Então, para mim,
o principal desafio de início foi a complexidade dos temas. Então, eu cheguei no primeiro ano, com alguma facilidade, tive algum ano, primeiro ano relativamente fácil, porque o meu preparatório me ajudou e muito a compreender algumas disciplinas básicas, como a bioquímica, a biologia celular. Muitas das cadeiras até eram meio que repetitivas para mim. Então, porém, tinha uma carga bem maior de matérias do que eu estava habituado na minha dinâmica de ensino médio. Então, a complexidade dos temas foi um dos principais desafios. Outro, que esse é o maior desafio para mim, foi a gestão do tempo. A Faculdade de Medicina é um curso integral, regular. Nós entramos às 7h30 nas aulas e às vezes só saímos às 18 horas, mesmo ao longo do primeiro ano, com as aulas práticas. Então, essa mudança brusca na dinâmica de vida me atrapalhou muito, principalmente no quesito saúde. Tanto que no primeiro ano eu fiquei doente por algumas vezes e até pensei em abandonar o curso. Um terceiro grande desafio, que eu pensava que era um problema só das novelas, é a pressão emocional. Eu comecei a ver que com o estresse psíquico surgem sim situações como ansiedade, pensamentos depressivos e tudo mais. Mas essa mesma pressão emocional, depois vou dizer aí, é algo de alguma forma útil, porque molda o caráter do indivíduo. Então, para mim, esses foram os principais desafios relacionados com a faculdade. Mas à medida que os anos passavam, eu que aprendi, eu ganhei habilidades que permitiam, então, contornar esses desafios. Sobre a complexidade dos temas, a cada ano eu ficava mais inteligente, eu estudava muito no primeiro e segundo ano, eu estudei muito durante toda a faculdade, o que fazia com que o ano seguinte fosse mais fácil para mim, porque os temas que depois iam condicionar eu dominava na integridade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de estudo. Sobre a gestão do tempo, aprendi que é necessário dedicar tempo à faculdade, mas que ela não é o único motivo de vida útil. Aprendi também a tirar tempo para a família e amigos. E sobre a pressão emocional, aprendi a ter inteligência emocional, aprendi a não ser muito ansioso, a depositar ou usar a ansiedade por momentos úteis, porque na verdade a ansiedade pode ser uma habilidade. Na medicina, por exemplo, o pensamento acelerado, o taquipsiquismo, pode ser muito útil na dinâmica de tomada de decisões em urgência. Então, essas coisinhas também, na verdade, depois se converteram em oportunidades. Sobre as oportunidades que eu trago aqui, a primeira que eu apresento são as amizades. Eu perdi muitos amigos, até relacionamento, com a entrada na faculdade. Mas nessa mesma faculdade ganhei muitos amigos, amigos para toda a vida. E aqui, a primeira oportunidade que eu trago, que são as amizades, eu levo para a última, que é a criação do networking. Isso foi algo que eu vivenciei há umas semanas, de que muitos dos meus colegas hoje, que também estão nessa dinâmica de recém-formados, fazem parte do meu primeiro networking, na verdade, e eu não sabia. O facto de ser um colega que interage com todo mundo, hoje me serve me serve em grande para muitas situações. Hoje, por exemplo, quando eu tenho situações familiares, eu consigo ligar para um amigo que está no hospital e consigo ter informações a partir da minha própria casa ou do local de trabalho. Então, esses mesmos amigos, que de início éramos todos caloiros, éramos todos inocentes, hoje representam médicos iniciantes em certas áreas e que já constituíram na minha primeira rede de pessoas que me permitem, por exemplo, ter facilidade em algumas atividades. Além de que na faculdade também se faz o networking com profissionais já formados, como nossos professores e outros até que não estão relacionados com a nossa faculdade. E algumas dessas formas surgem com iniciativas como essa. Além disso, como eu disse aquela hora, na faculdade eu aprendi, eu desenvolvi muito o meu intelecto. O médico, por natureza, obrigatoriamente, não é um intelectual, apesar do que se diz. O facto de fazer 6 anos de medicina não te faz o mais sábio de casa, o mais sábio da comunidade. Mas, para aqueles que decidem estudar seriamente, saem pessoas bem mais inteligentes dessa faculdade. E há um desenvolvimento emocional importante, porque é necessário saber lidar com frustrações na faculdade, saber entender que uma nota não é tudo, saber entender que a faculdade continua no dia seguinte, mesmo que tu venhas a falecer. Eu tive essa oportunidade de ver colegas que infelizmente faleceram, que no dia seguinte, eu na minha cabeça achava que a faculdade iria acabar, o mundo iria acabar, se eu não fosse a faculdade para fazer uma prova, mas a faculdade andou com muitas outras situações. Então, outra coisa importante que eu trago aqui, que podem ser oportunidades na faculdade, é a oportunidade de emprego.
no quesito emprego, o que é que eu falo? Com a frequência num curso de medicina, eu tive colegas que faziam isso, abre-se um leque de oportunidades, por exemplo, para a dinâmica relacionada com a educação. Hoje, no nosso meio, existem vários cursos de enfermagem, uns reclamam que é uma situação a ser analisada com rigor, e para estudantes pode ser uma grande oportunidade, porque isso representa também uma fonte de emprego, porque muitas dessas unidades aceitam médicos em formação como professores. Outra forma de renda, por exemplo, são as bolsas de estudo. Eu, durante a faculdade, fui bolseiro interno e tinha uma forma mais passiva de obter dinheiro do que dando aulas, por exemplo. Eu estudava e recebia para estudar. E até tinha uma motivação extra para estudar. O medo de perder a bolsa e perder o meu dinheirinho, que me dava alguma independência financeira. E uma outra habilidade que eu não trago aqui, a oportunidade que a medicina me trouxe, é aprender a degustar dessa substância maravilhosa que é o café. Era a minha fonte de energia para aprender e estudar para as provas. E hoje estou um pouquinho viciado. Uma outra oportunidade, e aqui eu quero realçar uma coisinha, que eu acho que o outro médico, acho que é o Sávio, falou aqui, e que no caso da nossa faculdade, nossas faculdades aqui em Angola, ou pelo menos em Luanda, não reforçam muito, é que a formação do ensino superior é guiada por um tripé. Esse tripé envolve ensino, pesquisa e extensão. A maioria das faculdades se resume em fazer ensino, ou seja, dizer que você tem que estudar aqui, tem que estudar isso, estuda nesse livro e tudo mais. E às vezes esquecem das outras duas pernas do tripé, que são a extensão e a pesquisa. E eu trago aqui coisas que eu só aprendi no final da formação, infelizmente, mas que são importantes na construção do currículo médico. Porque, por exemplo, quando eu estava no quarto ano, eu precisei fazer o currículo para alguma coisa, já não lembro. Eu fiquei várias horas a olhar o que que eu fiz depois que eu entrei para a faculdade de medicina. E eu só estava fazendo mesmo o curso de medicina. Então, é importante também ter noção sobre a importância de fazer o currículo médico e ter atividades ou obras relacionadas com as outras pernas do tripé são importantes. Então, trago aqui alguns dos trabalhos que eu tenho participado de investigação, por meio do meu mentor, que é o Dr. Adilson de Oliveira, que me abriram portas importantes nesse início de formação. Um desses trabalhos, esse aqui que eu ajudei na inscrição, na escrita desse artigo, desse relato de caso sobre um tumor de nervo, né? Nesse caso, o tumor de um nervo. Esse outro é de um caso cá de Angola, de uma alteração específica cutânea, com um formato especial, um formato em chifre, que também tá, os dois estão em pré-impressão, em pré-print para serem publicados, mas é para mostrar que na faculdade às vezes não se estuda só. Estudar às vezes já parece difícil, mas às vezes é importante fazer outras coisas. E sobre a extensão, uma das coisas mais importantes que eu aprendi depois é a dinâmica a dinâmica, epa, foge agora o conceito. É a dinâmica das ligas acadêmicas. Nós, na Faculdade de Medicina, tivemos uma iniciativa de fazer ligas, que são com pequenas janelas que permitem que o estudante veja como é que funcionam as especialidades. Para que o estudante não saia no sexto ano e acha que quer fazer, por exemplo, cirurgia cardiovascular e não sabe nada sobre cirurgia cardiovascular. E quando vê, se decepciona. Infelizmente, foi uma atividade que no PIA, elas, no Piaget continua, né? Na Agostinho Neto, infelizmente, por questões relacionadas com a burocracia, depois foi interrompida com a mudança de alguns aspectos diretivos lá da nossa faculdade, mas que para aqueles que frequentaram as ligas na minha geração, foi muito útil para ter a oportunidade de ver por essa janelinha como é que funcionam as especialidades médicas. Sobre as habilidades, aqui vou falar um pouquinho sobre, já terminando daqui a pouco, sobre a importância do estudo. E eu trago aqui aquilo que é o chamado princípio dos mais velhos, que eu aprendi no preparatório, que diz o seguinte, que matéria dada é matéria estudada, não dada também é matéria estudada. E esse foi o princípio que norteou o meu estudo. Conseguia fazer sempre? Com certeza não, acumulava também matérias. Mas, executando esse princípio como base, consegui ter excelentes resultados. Então, em função disso, eu dividia basicamente o meu estudo em dois lados. Estudava para a vida, fazia isso logo no início do semestre, e estudava para a prova, porque no final a faculdade só quer saber se tens quanto, e na prova, quanto é que tu tiraste para provar.
porque é isso que às vezes eles ensinam, mas nós estamos em formação para sermos médicos. Nós, enquanto durante a faculdade, parecemos que somos meio mimados, controlados pela faculdade, mas quando tu terminas a faculdade, o que interessa é o que está na tua cabeça. E o doente não vem assim com perguntas ou com sintomas em lista para depois você dar o diagnóstico, ficar feliz e sentar, não. O doente não quer saber se você sabe orientar os sintomas, o doente só quer a solução. Então, é tua função, olha, o doente não vem em módulo, é tua função saber organizar. E o doente não é caso clínico, muitas das vezes. Então, o estudar para a vida é importante. Estudar para a vida, eu usava várias técnicas. Técnicas que hoje eu só aprendo que existem, mas antes executava sem saber que existiam, como a revisão espaçada, que consiste em estudar várias vezes o mesmo tema e não me limitar em ficar uma semana no mesmo tema ou fazer resumos de 10 folhas. Eu estudava sempre pelos livros, os principais tratados, ia atrás dos professores para saber qual é a referência, as referências que eles usavam. Sempre fui muito dedicado, gastava o máximo de horas possível para estudar, mas tirava sempre um tempinho para diversão. E também eu uso muito a técnica da memória evocada, que consiste em quê? Em procurar lembrar aquilo que é importante que eu estudei, passado algum tempo depois de ter estudado. Porque isso me obriga, eu faço um esforço mental que me obriga a facilitar certas vias sinápticas que vão ainda assim consolidar a memória. Outra coisa importante foi a gestão do tempo, aprender a dividir o tempo para o estudo. É importante saber o que são disciplinas prioritárias, outras não tão prioritárias, e ter inteligência emocional, saber que mesmo com os desafios, com as quedas, é necessário manter-se em pé. E em função disso, consegui ter bons resultados, tive um curso de medicina sem nenhuma negativa, sem ir a recurso, coisas que diziam que era muito impossível na Universidade de Agostinho Neto, porque é uma universidade que quase não se dispensa, por mais que tenhas uma média de 19, 18 vais para o exame, se tiveres um 10, a tua média cai por completo, então é difícil ter uma média difícil. Consegui explorar áreas que eu tinha interesse, tive uma defesa bem, que correu bem, tive precauções na obtenção dos documentos ou do diploma, mas consegui obtê-los, consegui terminar o curso com mérito, o que não foi o objetivo, mas foi um resultado do esforço que eu empregava com o objetivo maior de aprender e saber aquilo que seria a arte que iria nortear a minha vida e me permitiria ajudar pessoas da mesma forma como eu fui ajudado quando ficava doente na minha infância. Então, esse foi o pouquinho da minha trajetória que eu queria trazer para vocês. As outras coisinhas podem perguntar à vontade, porque eu não conseguiria falar de tudo aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Evandro, pela belíssima apresentação sintética que nos foi apresentada cá hoje. Nós agradecemos. Hum, Sem mais longa, pessoal, caríssimos colegas, questões, questões. Há um ponto que eu não disse, que eu não referi logo na apresentação do doutor Evander. Qual foi? E eu acabei por me lembrar quando depois, quando o doutor pôs a imagem ou slide onde aparece, acho que é ao certificado. Dizer que o doutor Evander, ele foi eleito como o melhor estudante do curso de medicina, né, durante a formação toda do seu ano. Colegas, isso é muito importante. Quer dizer que ele foi o mais duro de todos os colegas. Tanto que a beca foi diferente, certo, doutor? Estou errado? Se eu estiver errado, que me corrija. Ah, Bem, sim, na verdade foi isso. Na verdade, não é melhor, é o estudante com a média mais alta, né? Porque, infelizmente, a nossa forma de ensino só avalia a nota. Então, em princípio, foi infeliz, isso. Mas reforçar que também isso não muda grande coisa. No primeiro dia eu achava que talvez seria algo útil, né? Só o importante é um para ficar no currículo. E, como eu disse, foi mais um resultado do que um objetivo. O objetivo sempre foi estudar, mas graças a Deus consegui terminar com boas notas, o que é difícil lá na nossa casa. E deu alguma famazita e tudo mais, também me trouxe uns probleminhas, mas estamos aqui a batalhar para conseguir evoluir na carreira. certo. Vander, eu Sim, conheço
um médico também que foi formado pela casa, que é o Dr. Aldair Diniz, que na sua época também saiu como melhor estudante com a maior nota, tanto que a beca dele também foi diferente, ou seja, igual à sua. Ahn, Não, essa bem, história da beca é mentira, isso é do coisa do mês. A beca não é diferente, é só mesmo o diploma que você leva que os outros não levam. ok, ok. Temos perguntas, conseguimos ver. A Márcia Tânia, então tem uma pergunta. Ela pergunta ao doutor de onde pretende fazer qual especialidade. Essa pergunta é boa, Márcia. Até eu também me faço várias vezes, às vezes não tenho resposta. Mas tenho um top 3 agora. Será entre neurologia, que é a primeira agora, neurocirurgia, que é aquela que me guiou ao longo de toda a faculdade. Eu achava que ia ser neurocirurgião, depois desisti da cirurgia cardiovascular. E, por último, a cuidados intensivos. Gosto de doentes graves, mas não gosto muito da dinâmica dos bancos. Então, não gosto de viver só de bancos. Então, estou a planejar já o futuro. Então, como ainda não comecei o internato, estou a atuar como clínico geral, ainda tenho tempo para pensar, mas pelo menos é um meu top 3. Destas, quase com certeza não. Oh, ok. Mais uma pergunta que é do colega iPhone. O colega diz qual foi a melhor Uhum. experiência que o senhor teve no estágio? Ora, Estágio? não está Não. a melhor experiência. Então, ele diz melhor, né? A que mais me marcou foi a pior, mas a melhor foi o meu primeiro doente tratado sozinho. Então, foi o meu primeiro quadro de malária grave. Nós temos uma parte do nosso estágio, que é uma das etapas do estágio, que é um estágio em Caxito, no Benco, em que nós atuamos como clínicos gerais em unidades hospitalares lá no Benco. E somos, às vezes, quase sempre, somos os mais diferenciados naquelas unidades hospitalares. Então, o meu primeiro quadro de malária grave, abordado em conjunto com os colegas enfermeiros, mas abordados por mim sem uma supervisão, e a dinâmica de ver o paciente a evoluir daquele estado de agitação psicomotora, de um estado febril, de um paciente grave, de saber manusear, pedir as análises mais importantes para o momento, dar a primeira dose do antimalárico de acordo com as recomendações do MINSA e da OMS sobre quais antimaláricos dar e ver o doente que entrou agitado a melhorar, a pedir por comida, foi a experiência mais marcante. Foi aí que eu disse, opa, aquelas coisinhas que eu gastava tempo metendo o rabo na cadeira, salvam mesmo vidas. Então foi aí que eu vi que era importante estudar. E hoje, a cada dia que eu exerço clínica, eu vejo que é muito, mas muito importante estudar. Então a faculdade nos ensina a estudar para a prova. Às vezes parece que é importante só decorar. Mas com a vida médica você vê que é importante estudar para fazer o bem. E às vezes, e para evitar o mal, principalmente. Certo. Colegas, tem mais questões? Mais Tem uma, por mais um, favor. tem mais um aí no chat. Ok, tem mais uma no chat. Vamos lá ver. Ahm, como o mercado de trabalho é do mesmo colega que estão. Como o mercado de Hum. trabalho o recebeu após a licenciatura? Essa também é uma pergunta muito boa. O colega AF, né? Não vou te chamar de iPhone, né? Então, o mercado, na verdade, não te recebe. Isso também foi algo que eu aprendi depois. Eu aprendi que a sociedade não te deve nada. Por mais que você seja o melhor aluno da Agostinho Neto, o melhor aluno da USP, o melhor aluno, o aluno que passou e tudo mais, teve 20. Ninguém, depois de sair, pelo menos no meu caso não foi esse, mas ninguém é obrigado a te dar nada. Então, tu tens que ir atrás das coisas. Por isso é que eu reforcei a dinâmica da importância do currículo. Ter feito um bom currículo foi importante para conseguir as primeiras oportunidades. O networking é importante, não é a dinâmica de bajulação que às vezes parece que o networking é, não. É saber ou conhecer pessoas importantes, mostrar o teu valor para as pessoas importantes, ter mentores, porque a dinâmica da vida é a mesma, né? A vida tende, ou a vida em geral tende à desordem, ou seja, os médicos que hoje são grandes, infelizmente vão, a dado momento, envelhecer e falecer. Então, nós dessa geração iremos assumir esses cargos.
Então, o importante é se capacitar. E as oportunidades vão surgindo. Então, não, depois, por exemplo, de eu defender, passar aí na. Acho que nos convidaram para Zap. Eu não recebi um convite no dia seguinte, tipo nos filmes, não. Eu tive que ir atrás das coisas, falar com as pessoas. Perdi um concurso público por não ter documentos, tive as minhas frustrações, porque a faculdade demorou meses e meses a dar os documentos. Então, isso é algo que eu aprendi, que ninguém te deve nada. O mundo não te deve nada. Tu tens que buscar pelas tuas coisas. Então, a minha dinâmica, o diferente que eu fiz foram essas duas coisas. Blindei o meu currículo ao longo da formação, aprendendo língua nova, fazendo cursos, procurando fazer pesquisa lá no final da graduação. E isso hoje me ajuda muito. Boas, boas, boas. Ah, tem mais uma questão para terminar já, Yeah. que é da colega Mariette Ambrosio. Ela faz duas questões. A primeira diz: o que está ou deve estar na base para a escolha da especialidade? Yeah. Essa é a primeira questão. Então, ok, da Mariette, sim. E a segunda questão é importante ou essencial que um estudante de medicina seja membro de uma liga acadêmica? Então, ok, são duas perguntas muito boas, Mariette. Sobre a primeira, é uma pergunta muito filosófica. Eu também não sei responder a isso, porque ainda não escolhi a especialidade e não sei, depois de escolher, se escolhi a certa. Talvez um médico especialista que responderia melhor. Mas o que é que eu tive em consideração? Porque eu tive uma luta interna muito grande na escolha das especialidades, porque depois eu fiquei assim meio desgostoso com cardiologia cardiotorácica, vi que era muito só sonho meu, mas não é porque a especialidade é ruim, é porque não era aquilo, ou eu não me adaptava àquilo que eu achava que a cardiologia cardiotorácica era, e a cardiologia também. Então, o que é que eu hoje acho importante para escolher a especialidade? Primeira coisa, mais importante do que saber como é que funciona a especialidade, é saber o que é que você tolera. Então, eu hoje opto em saber o que é que eu tolero. Então, o que é que eu quero para a minha vida? Quando eu olho para as especialidades, eu vejo isso. O que é que essa especialidade, a especialidade é a mesma. A especialidade já tem as coisas bem definidas. Ela é assim e não vai mudar por ti. Tu tens que olhar para a especialidade e dizer, não, eu aguento isso, eu aguento isso, não aguento muito bem isso, eu não gosto disso, mas consigo aguentar para a formação e depois me viro, porque a especialidade não é só um mesmo caminho, para quem já é especialista. Então, acho que isso é o mais importante. E a outra coisa é ver a dinâmica do futuro, o que é que essa especialidade rende do ponto de vista monetário, do ponto de vista de formação e evolução em carreira. Então, hoje em dia, isso que eu considero principalmente, essas duas coisinhas. Existem outras análises a serem feitas, é uma luta grande. Eu tenho professores que dizem que, que escolher a especialidade é tipo escolher mulher, para nós homens, né? Para vocês mulheres é como é tipo escolher o homem, porque é algo que você vai escolher que vai influenciar para toda a tua vida. Se você escolher uma especialidade só pela beleza externa, vais ter uma vida, um casamento terrível. E se escolheres uma ou outra só porque achas que é muito bem aceita pelos outros, também vais ter uma vida terrível. Então, tem que escolher bem o teu marido, a tua mulher, que é a especialidade. A segunda pergunta, é importante fazer parte da liga. Eu digo que é importante. Essencial não é, mas é importante. Por quê? Porque também faz parte da primeira pergunta. A liga, como eu disse, é uma janelinha. É uma janela para você conseguir ver a especialidade antes de você fazer a burrada. É tipo se tu, na dinâmica do casamento, eu namoro, vou dizer assim, a liga seria tipo um namoro, tá vendo? É você ver a pessoa antes de aceitar um compromisso sério e dizer, pá, esse gajo aqui não é para mim, ou eu não sou para ele. Então, isso seriam as ligas. Só que na dinâmica da Faculdade de Medicina, a liga também rouba tempo. Então, é bom participar das ligas, mas quando achas que é possível de gerir. Tem quem não consegue gerir bem, tem quem consegue, e também um bom exercício, porque o médico, depois você aprende, não é uma pessoa que vive só de estudar e acaba estuda, faz o diagnóstico e fala no doente, olha, tá diagnóstico é esse, vai para casa. Não, é uma pessoa que vai aprender a gerir muita coisa. O médico tem muito trabalho administrativo, o médico tem que aprender a gerir a dinâmica de família, então ter essas atividades extra à faculdade ajudam a desenvolver boas habilidades, além do facto de que as ligas permitem exatamente isso, ver como é que certa especialidade funciona. E aí evita decepções no futuro. Para mim foi útil,
ter criado e participado da Liga de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular, porque me permitiram colocar essas duas especialidades mais abaixo. Não desisto, não digo que são ruins por completo, mas para aquilo que eu quero, eu acho que hoje já não são o meu top 3. Estão no top 4, 5. Então, eu acho que essa é a beleza das ligas. Na nossa faculdade, infelizmente, já não existe. Vocês do Piaget e da UPRA, acho que não sei se na UPRA já tem. E nas outras, no Brasil, as ligas funcionam belíssimamente. Nós criamos essa ideia lá na faculdade, vendo brasileiros, e deu coisas fantásticas. Eu não trouxe na apresentação, mas conseguimos estágio na Girassol, vimos coisas que não víamos na faculdade, interagimos com médicos, fizemos nosso networking, fizemos coisas fantásticas com a Liga de Cardiologia. Só que infelizmente teve que terminar, mas foi algo fantástico mesmo. Eu vi coisas na Liga de Cardiologia que eu não chegaria a ver com a faculdade e aprendi muita coisa. Yeah, acho que é isso, né? Tá, o top 3 já tem um homem da saúde pública aí, no top um. Esse gosta, escolheu já a mulher dele mais fácil. Muito bom, muito bom. Então, doutora, Yeah. quando a fazermos parte, né, aliás, a fazerem parte das ligas acadêmicas, nesse caso. Eu aconselho quem quiser, faça. Quem acha que não quer, só gosta mesmo de estudar e não quer mais outros empecilhos, epá, tenta não fazer, né? Mas é útil. Eu não conheço ninguém que participou de ligas daquelas tão bem organizadas e disse não valeu a pena, só gastar meu tempo. A minha valeu muito a pena, a minha participação. Certo, certo. Ah. A Mariette tem pergunta, ainda Mariette, puxa lá no Insta. Acho que é Evander Jesus, ou procura só por Evander Lucas, ou na Liga Acadêmica, vais ver aí, na Liga de Cardiologia, vais ver lá um Evander a falar, escrever alguma coisinha. Puxa lá no Insta e podemos conversar lá. Exatamente, exatamente. Bem, muito obrigado, doutor Evander, pela belíssima apresentação e, de forma sábia, ter respondido às questões que foram colocadas. E dizer que o Jorge, o doutor Jorge, me permita, doutor Jorge Duarte, ele não falou, não, falou, mas eu gostaria, ou melhor, todos nós sabemos qual é a idade que o doutor Jorge Duarte, no entanto, fez a formação médica, não é? Mas durante a sua explanação, o doutor Jorge não citou a universidade, pelos motivos, no entanto, que ele também fez referência. E nós ficamos a par agora da situação, né? Quais foram os motivos que faz com que ele não citasse o nome. Mas gostaríamos que o Dr. Jorge falasse por si ou desse-nos a ousadia, né? Se assim podemos dizer, de citar o nome da universidade, por favor. É possível, doutor Jorge? Uma vez também que o doutor Jorge Duarte, que eu saiba, desde que a universidade abriu o curso de medicina, não é? Foi o primeiro até então a ter 20 valores, acredito, não? A ter 20 valores. Foi o primeiro. No entanto, doutor Jorge Duarte, permita falar o nome da universidade. O doutor já escreveu no chat. Oh, escreveu no chat. Eu, ok, Só doutor. para o colega, é isso que você queria ouvir, Rubens. Não, eu gostaria que o doutor falasse, não escrevesse. Estás a ver? Eu gostaria que o doutor falasse. Pode falar por mim, Rubens, pode falar. Sim, o doutor Jorge, para quem não sabe, o doutor Jorge faz a formação na Universidade Privada de Angola, UPRA, ok? Universidade Privada de Angola, UPRA. Foi lá onde o doutor Jorge fez a formação médica, não é? Onde teve 20 valores também, assim como o doutor Evander, foram os melhores.
na sua época, foram bem destacados, grandes estudantes, e estão lá agora no mercado, né? Atuando em várias especialidades nesse caso. Bem, era mesmo isso que eu queria falar. Agora, sem mais demora, gostaria de dar a palavra à doutora Irene, que tem algumas recomendações também. Doutora Irene, por favor, está por aí? Estou sim, estou aqui. Boa noite a todos mais uma vez. Na verdade, queria apenas agradecer, né? Agradecer pelo convite, agradecer à Racionmed pela organização da turnê. Já estamos na segunda edição. Estive aqui na primeira edição como preletora e agora como moderadora. Simplesmente agradecer e também falar um bocadinho sobre o projeto Saúde e Cores, que é um projeto criado por mim, que visa conscientizar todos os profissionais de saúde e estudantes dos cursos de saúde sobre as diversas campanhas que ocorrem todos os meses. Tem a página no Instagram, que é o Saúde e Cores, então todos aqueles que puderem seguir a página podem ir para lá e seguir. E a todos, continuação de uma ótima noite. E Sieca ou Arthur, passo a palavra a vocês e mais uma vez muito obrigada pela confiança e pelo tempo disponibilizado. Ok, muito obrigada, doutora Irene. Ah, bem, caríssimos colegas, antes de encerrarmos, gostaríamos nós de lembrar, né, para todos quanto participaram na Turnê Internacional de Medicina, todos para terem acesso ao certificado, ok, de participação nos 2 dias de turnê, os colegas devem contactar por via WhatsApp a linha de apoio ao cliente, ok? A linha de apoio ao cliente. Portanto, para terem acesso ao certificado de participação, os colegas devem entrar em contato via WhatsApp e assim adquirirem os vossos certificados de participação. Por favor, passarem a palavra aos demais colegas que não se fizeram presente no dia de hoje, que há um certificado, sim, há um certificado. E todos quando passaram devem obtê-lo, para que possam lembrar, sempre que olharem para o certificado, lembrar, não, eu participei da Turnê Internacional de Medicina, da segunda edição, nesse caso, ok? Bem, e por outra, gostaríamos também de relembrar, ok, aos colegas presentes, os cursos que a Ratio Med oferece ou tem, ok? Os colegas podem ir no nosso site da Ratio Med, ok? Lá vão encontrar os cursos que nós estamos a oferecer aos colegas. Tem curso de anatomia, tem curso de fisiologia, tem curso de bioquímica para os colegas que estão no primeiro ano, segundo ano, bioquímica. Ontem e hoje, a maioria dos preletores falaram e frisaram que bioquímica, né, é o bicho de sete cabeças para o estudante de medicina no segundo ano. No entanto, a Ratiomed está a oferecer cursos, ok? Quer dizer, oferecer entre aspas, não é totalmente grátis, ok? Mas é um valor simbólico que os colegas vão poder, nesse caso, pagar para a aquisição do curso, ok? Portanto, o site é Ratiomed, wixsite.com.ratiomed, ok? Ou podem entrar em contato com os números de telefone que também já estarão disponíveis ou que já estão disponíveis para todos, ok? Colegas, por favor, é importante fazerem as mentorias. E por outra, para quem entrar no nosso site, além das mentorias,
há uma biblioteca. Nós falamos no princípio, existe uma biblioteca, não é? Em que a Ratiomed, lá existem livros que já foram traduzidos, ok? Livros em espanhol, que nós tivemos a amabilidade de traduzir os livros em português para que todo estudante, ao se deparar, geralmente o estudante se depara com vários livros que estão numa outra língua, nesse caso a espanhola, então tem dificuldade em entrar em contato com esses livros. A Ratiomed já poupou-lhe o trabalho, ok, de tentar traduzir no Google Tradutor, caríssimos colegas. No entanto, vão para o site, tem muita coisa boa no site, não ficam de fora, é importante para a vossa formação e nós, a Ratiomed, estamos aqui para ajudar a alavancar o vosso estudo desde o ciclo básico ao ciclo clínico e até a residência, tá? Até a residência. No entanto, colegas, visitem o nosso site, ok? Porque lá tem muita coisa boa. Bem, chegamos no fim de mais uma jornada, de mais uma viagem nacional de medicina. Gostaria de agradecer a todos quanto ficaram até a esta hora. Infelizmente, chegamos ao fim de 2 horas e 10 minutos. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra ao CEO, não é? Que é o presidente da Ratiomed, o doutor Cieca Cajó dos Santos, que, obviamente, tem algumas palavras para dizer a todos. Doutor Cieca, por favor, és o tempo. E vamos ser telegráficos no nosso, por causa do tempo mesmo. Doutor Cieca, está bem? Estou sim. Boa noite. Espero que todos consigam me ouvir. Estamos. Pronto, infelizmente não posso ligar a câmera porque estou com um pequeno problema aqui no meu computador, mas apenas usar o áudio. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Arthur Rubem pela palavra e também agradecer a todos os convidados que aceitaram o nosso convite de preleitar nesses 2 dias. Vai os meus profundos agradecimentos a todos e também aos participantes, todos que fizeram com que esta turnê pudesse existir. Porque eu sempre digo, é um resultado tanto dos convidados e dos participantes. Também gostaria de deixar ou de falar que ainda teremos outras edições, isso é nos anos subsequentes, e também convidaremos estudantes ou profissionais de outras faculdades. Como o tempo é tão pouco e também os recursos, não tem como convidarmos estudantes de todas as universidades, mas prometemos que nas próximas edições vamos poder convidar os outros. E também gostaria de lançar aqui um convite para vocês ficarem ligados a outras edições da turnê, porque nós temos 3 turnês. Nós temos o primeiro, que é Medicina Além Fronteira, que é esta, a segunda edição. Nós temos a turnê que vai focar sobre o ciclo clínico e nós temos a última turnê que vai focar sobre o raciocínio clínico. Então, são 3 atividades e anualmente a gente faz o máximo de inovar ou de produzir mais uma edição. Por isso, a colaboração de todos é muito importante. Então, vou pedir também que possam seguir as nossas páginas, visitar o nosso site, deixarem as vossas sugestões, crítica, tanto na linha de apoio ou mesmo aí no Google. Vai ser muito melhor para nós podermos melhorar e cumprir com a nossa missão. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos a todos os colegas presentes,
Também estamos com saudades, já estamos com saudades. Infelizmente, teremos que nos despedir de todos. Foi um prazer estar com vocês durante esses 2 dias de interação, de trocas de conhecimento. Experiência. Foi, foi muito, mas foi muito bom mesmo. Sendo assim, caríssimos colegas, esperamos que nas próximas edições os colegas possam estar presentes e prometemos que será muito, muito, muito melhor as próximas turnês. Sendo assim, colegas, sem querer ser exaustivo para com todos, gostaríamos, epá, até nem sei como despedir de todos, nem sei como se despedir, colega, é que, sei lá. Mas enfim, teremos que fechar o chat, teremos que dizer um Feliz Natal a todos. Ontem a colega Ana já falou na língua sérvia, um Feliz Natal a todos, não sei, já nem me lembro. Ela poderia estar cá e voltar a repetir um Feliz Natal, um ano Srećan novo, Božić. um Feliz Natal a todos, um ano novo próspero a todos. Há uns que logo já vão começar a se deparar com provas, exames, enfim, é a vida enquanto estudante de medicina. No entanto, caríssimos colegas, a voar, see you soon, até breve. Muito obrigado a todos. Pessoal, tá mesmo a sair. Faltou o quê? Faltou o pessoal da técnica. Damn, minha cabeça. O pessoal da técnica, a todos os colegas, quando fizeram, que deram o seu melhor para que essa atividade fosse um sucesso. Colega, vocês são meus heróis. Eu agradeço muito pelos dias incansáveis que vocês tiraram para fazer com que essa atividade fosse um sucesso, ok? O pessoal da técnica,